a gravar aqui essa aula. Pronto. Assim, gente, ó, nós vimos aqui a ascensão da China no cenário internacional. Coloquei aqui o mapazinho da China, né? Nosso objetivo é conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Vocês sabem aqui, alguém teve a curiosidade de saber o que significa as estrelas aqui, douradas, né, qual é essa bandeira da China? Quem teve essa curiosidade de saber o que significava? Eu pesquisei, tia. Eu E pesquisei aí? sobre a bandeira, mas aí eu achei. Se eu não me engano, se não esteja errado, a bandeira grande significa o PCC, né? E as 4 bandeiras pequenas significam o povo. Isso mesmo, muito bem, Amanda, né? A estrela maior representa, né, o comunismo na China, o Partido Comunista da China, o PCC. E as 4 estrelinhas menores é como se fosse o povo, certo? Então, isso aí seria o significado desse símbolo aí da China. Muito bem. E aí, gente, ó, coloquei assim, vamos relembrar a aula passada através de imagens? E aí eu coloquei só imagens. Nessa primeira imagem aqui, né? Um mapa mundi, aliás. Dá pra gente notar que é a primeira parte do conteúdo lá, quem tá já... nessa imagem aqui, nesse mapa mundi. O que vocês acham qual era a parte do conteúdo que falava sobre isso? O que é que ela estava querendo mostrar com essa imagem, que eu quis mostrar? A localização da China. Isso mesmo, a localização da China, né? A gente percebe nesse mapa que a China fica localizada, né, no continente asiático, certo? Na Ásia. E, no caso, também a gente percebe uma extensão territorial, como ele é grande, né? Ele é considerado o terceiro maior país do mundo, né? Apenas para a Rússia e para o Canadá, certo? E aí ele também é o país que tem a maior população do mundo, né? Então, essa imagem aqui era para representar essa parte, certo? É conhecido às vezes como os povos do Oriente, porque como está localizado no hemisfério, né, oriental. E aí, gente, ó, nessa imagem aqui que eu coloquei, que é a mesma que tem no livro de vocês, né, é para a gente estudar um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre a influência estrangeira na China. Como vocês sabem, a China... A gente querendo entrar aqui agora, espera aí. Vamos ver se alguém que está com problema para entrar. Não. Então, vamos lá. A China, durante muito tempo, ela foi, né, nesse período aqui, principalmente em 1912, ocorreu o chamado neocolonialismo, ou imperialismo. O que é isso, neocolonialismo? Neo, de novo, né? Colonialismo é uma forma de colonização. O que é a colonização? Quando um povo, né, de outro local, ele vai e domina outro território. No caso do Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Nós fomos uma colônia de Portugal. No caso aqui da China, durante esse período de 1912, certo? Vários países penetraram, né? Começaram a influenciar a China. De que forma? Extraindo matérias-primas, né? Comprando, né, alguns produtos e vendendo seus produtos industrializados para a China. Então, havia uma grande influência mesmo estrangeira na China, certo? Então, esse foi durante esse período aqui. Influência dos russos, os britânicos, né, que são os ingleses, alemães, francês, japonês e assim vai, certo? Então, a gente teve essa grande influência aí dos povos na China. E aí, gente, ó, essa imagem aqui já representa que período da China? Uma pessoa? Essa daí é na hora que o presidente, eu acho, que era o Mao Tse-tung, sei lá o quê. Mao Tse-tung, isso mesmo. A Revolução Entra para a Socialista. presidência da China. Isso. O que acontece? Depois dessa grande influência estrangeira, né, desses países que chegaram lá na China, os nacionalistas, quem são os nacionalistas? Né? Nacionalista é aquela pessoa que se tem como luta mesmo assim pelo seu país, assim, eu faço parte dessa cultura, eu faço parte desse país, né, e eu quero defendê-lo até o final. Os nacionalistas são aquelas pessoas que defendem realmente, né? E aí houve uma discussão, né, entre os nacionalistas, né, que queriam expulsar esses estrangeiros da China, certo? E aí depois surgiu algumas outras pessoas também,
depois se tornaram socialistas, né? Lutaram contra elas. E aí, nesse período, mais ou menos em 1950, Mao Tse-tung foi, né, o presidente da época da China, onde que implantou o socialismo lá. Foi ele o responsável em implantar o socialismo na China. E é claro que há algumas pessoas, né, teve algumas pessoas que não gostaram muito da ideia, né, inclusive um dos representantes, né, nacionalistas que não era a favor do socialismo, ele fugiu, foi lá para o Taiwan. Vou já explicar a vocês o que é o Taiwan, porque há uma diferença entre ele e a China, certo? E aí ele ficou lá, né, comandando, né, a China durante muito tempo. Criou algumas reformas que não foram muito legais, certo? As terras não eram propriedades do próprio governo, ou seja, né, deles, do Estado. As pessoas não tinham propriedade privada, as pessoas não tinham direito à terra, né, de plantar, de colher e tudo mais, certo? Propriedade privada. As pessoas não tinham direito à participação política, nem nada mais. Então, foi uma situação muito ruim para as pessoas. Então, muitas pessoas passaram por crise, passaram fome, certo? Após a morte dele, Mao Tse-tung, certo? O que aconteceu? Ainda a China continua ainda sendo um país socialista, certo? Só que aí entraram outras pessoas responsáveis, né? A outra ala reformista chamada, um grupo de pessoas que ainda, né, continuavam com o socialismo, mas eram pessoas mais abertas, que tinham reformas, né? Então criaram várias reformas, certo? Vamos aqui analisar aqui, através da imagem. Uma das coisas que foram criadas durante esse período, né, uma das reformas que aconteceram depois da morte de Mao Tse-tung, foi a chamada, o quê? Zonas econômicas especiais. Quem aqui sabe me dizer o que é que significa isso? Por que isso foi importante para a China? Porque atrai investimentos de outros países e também atrai empresas, por causa das facilidades que eles procuram. Muito bem, isso mesmo. Oi? Tem outra negócio pessoa? da China, a potência da China Isso, aumentou. muito bem. O que acontece? A China, né? Está aqui esse local, essa localização aqui da China. Observe que aqui é mais locais onde estão mais ocupados, né? Onde tem geralmente essa é chamada zona econômica especial, na área litorânea aqui da China, né? Por que uma zona econômica especial? Foi justamente nessa parte aqui da China, nessa parte litorânea, onde o governo chinês investiu muito em infraestrutura, ou seja, criando aeroportos, portos, estradas boas, né? Fontes de energia, certo? Para quê? Para que isso atraísse indústrias de outros países. Certo? E também o governo, também, além de criar toda uma infraestrutura muito boa para atender às necessidades das indústrias, além disso, ele também dava muitas vezes isenção de impostos, ou seja, ele não cobrava impostos para as indústrias que quisessem se instalar lá, ou só reduzia os impostos. É claro que isso para as indústrias era muito bom. As indústrias procuram isso, elas procuram ter menos gastos, ter um lucro maior. Então, muitas indústrias começaram a chegar nesses locais. É por isso que essa parte da China é bem mais desenvolvida, né? Tem um PIB bem maior, certo, do que o outro, viu? Aqui tem mostrando onde fica a capital da China, né, Pequim. E aí, a gente está observando aqui Taiwan. Taiwan é conhecido como uma área especial da China. Ou seja, entendam aqui para você entender a diferença aqui, ó. A China é considerada um país socialista, né? Só que Taiwan, ele se identifica como um país capitalista. Ou seja, é uma região que faz parte da China. Taiwan faz parte da China, porque a China diz que faz parte, né, dela, do seu território. Mas Taiwan se vê como independente, certo? Lá a política, o tipo de economia é totalmente diferente da China, ou seja, que eles são capitalistas, certo? Por isso que eles têm uma ligação muito grande com os Estados Unidos, Taiwan. Porque os Estados Unidos são capitalistas, né? E eles também são, Taiwan. Mas até hoje, aí eles querem se tornar independentes, Taiwan. Eles não querem pertencer à China. Eles querem se tornar independentes. Criar seu próprio, né? Mas a China, ela não vê ele como dependente. Então, ainda, aí fica essa situação, certo? Então, assim, além das zonas econômicas especiais que foram criadas na China, também foram criadas, com essa ala reformista, depois da morte de Mao Tse-tung, muitos outros investimentos. Investimentos na área de educação, investimentos na área de infraestrutura, na área científica, né? Eles começaram a fazer pesquisas, certo? Então, a China, ela começou
realmente a ter um grande avanço. De uma hora para outra, a China começou a crescer muito, devido principalmente a esses investimentos que foi realizado, certo? Prestem atenção, porque ao final vai ter afirmativas, em verdadeiro ou falso. Eu vou escolher alguns alunos e vão me dizendo qual é que acha, certo? Vamos lá. Essa aqui é uma das imagens, uma chargezinha, né, que eu quero que vocês observem. Vocês me dizem que eu vou escolher uma pessoa. Eu vou ver quem é dos participantes, que não tá dando para ver todo mundo, não. Deixa eu ver. Pronto. Vocês estão vendo direitinho, né, a imagem? Pronto. Então, assim, nós temos aqui uma imagem, ó. Bonita essa sua bandeira. Aí ele, gostou? Feito na China por crianças escravizadas. Uma pessoa que possa me dizer o que foi que compreendeu sobre essa charge? Nenhum desses deu certo. Oi? Eu, Diga. bom, eu entendi mais ou menos que lá na China as pessoas elas não, muitos dos direitos delas são violados, então ela não tem alguns direitos. Isso mesmo, muito bem. Outra pessoa? Tia, que tipo assim, é como se na China eles não tivessem direitos e tivessem falando sobre isso, entendeu? É tipo uma ironia, Uhum. né? Isso mesmo. Isso é como a senhora mesmo falou, que tanto o governo de lá tem acesso a todo o negócio da internet lá, né? E lá tem um negócio mais de censura contra as pessoas. Isso, pronto, muito bem. O que acontece? Essa imagem aqui está representando muito bem a questão que eu falei para vocês sobre a ausência de democracia. Ou seja, lá não existe democracia. O que é democracia? A democracia é quando o povo ele tem direito de participação política, ele escolhe, direto ou indiretamente, quem vai lhe representar. Aqui no Brasil, aqui nós somos um país democrático. Até então, nós somos ainda, né? Daqui para frente. Então, assim, nós escolhemos os nossos representantes, nós temos direito de explanar nossa opinião, seja falada, seja escrita, né? De qualquer forma, nós vivemos em um país democrático. Do jornal. Isso mesmo. Já na China, existe muito essa questão, eles violam muitos direitos humanos, a questão da censura, né? A censura é quando quando um jornal, uma TV, a mídia em si, né? Ela é proibida de jogar, de lançar algumas informações, ela não pode, ela tem que ser passada pelo governo, se pode ou não ser realmente mostrada para o povo. As pessoas não têm, né, participação política, as pessoas não têm direito de expressar sua opinião. Então, isso está violando os direitos humanos. Não está violando? Oi. Isso me lembra a ditadura militar, onde as pessoas elas não podiam demonstrar sua opinião contra o governo. Até alguns jornais tentavam, mas eles eram barrados. Isso mesmo. Até também cantores, né, através das músicas, eles tentavam passar que o governo era ditador. Isso, muito bem, Jéssica. O que acontece, gente, ó? E isso é uma das características de um país que é socialista, uma ditadura, certo? Um governo autoritário. Então, assim, essa imagem representa muito bem isso, certo? Aí até fala assim, ó, é feita na China por crianças escravizadas, porque ainda tem muita questão também, não é nem só pela questão da censura, mas até a própria também, o modo de vida das pessoas, né? O modo como as pessoas vivem lá também, muitas vezes, são muito ruins. As pessoas não vivem em boas condições de vida, não. Crianças que trabalham, certo? Em condições desumanas, certo? Então, assim, a China, em relação à sua economia, ela cresceu bastante. Mas por que que hoje a China ela não é considerada um país, considerado realmente um país de bom IDH, um país considerado desenvolvido? Porque, assim, vocês lembram que a gente estudou em sala a questão dos países desenvolvidos, né, e subdesenvolvidos, ou menos desenvolvidos. A China, ela não entrou como países desenvolvidos. Porque, assim, gente, ó, um país desenvolvido não vai levar em consideração somente a questão do PIB, porque o PIB da China hoje é o segundo maior do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Mas ele não vai entrar somente essa questão. Ela entra muito a questão também do modo de vida das pessoas. As pessoas lá, as condições não são muito legais, os salários são baixos, né? Elas passam por isso. Os direitos humanos são violados, e esse tipo de coisa. Então, acaba que ela não é considerada hoje um país desenvolvido, devido a essas questões. Certo?
E também, tia, lá é onde tem uma boa, assim, podemos dizer, boa qualidade de vida, é mais a região litorânea, né? Onde tem a zona de economia especial, né? Porque mais para, assim, não tão perto do litoral, ou lá da China, tem muita desigualdade social por não haver essas zonas especiais. Não, eles não investiram muito na economia ali. Isso mesmo, muito bem, Amanda, né? E aí eu coloquei mais duas imagens representando uma dessas fatores que, vamos dizer, tem a ver com a questão da falta de democracia na China, né? Essa daqui, que vocês sabem muito bem o que significa, né? Só pela imagem, o que ela representa, o que a outra pessoa, que não tenho falado ainda, que acha que essa imagem está representando. Porque, tipo assim, o Google mostra tudo que está se passando no mundo inteiro, principalmente na China. Eles querem, né, tipo, proibir isso, né? Eles não querem aceitar, né? Vamos dizer assim, né? Eles censuram, eles proíbem as pessoas, muitas pessoas elas não têm acesso a algumas redes sociais, alguns sites que são limitados, eles não podem abrir determinados sites, né? Então, assim, ele tá tipo querendo empurrar o Google para lá, né? Vai para lá, né? Não querem nem saber. Porque o Google é uma fonte de informação muito vasta. E Isso. que nem eles estão tentando ocultar fontes de informações para que as pessoas não saibam o que está acontecendo. Isso mesmo, muito bem, Jéssica. Inclusive. Eles controlam totalmente a internet, que eles têm um acesso à internet, o governo totalmente controla. Pronto, isso mesmo. É tudo controlado, então por isso não há uma democracia. E mesmo assim, ó, olha essa outra charge, né? Se fosse a China lutando aqui contra o Google, né? Um dos sites mais conhecidos, mais, né, abertos aí. E aí, aqui alguns representantes de países como se fosse torcendo pela China. Ou seja, mesmo a China sendo nesse grande, né, país com grandes problemas que afetam os direitos humanos das pessoas, ela ainda, né, é vista por muitos países, porque, assim, acaba que eles têm uma relação em relação à economia deles, no caso, né? Eles dependem muito uns dos outros. Os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, né, é um dos principais parceiros da China, com importações como exportações. Acaba que favorece. Eu acho que grande parcela da China continuar sendo esse país militante, né? Eu vou dizer assim, por conta da ajuda dos outros países, porque eles não, eles estão encorajando a China a continuar do modo que eles estão. Se eles, por conta de uma união que eles têm em economia. Aí os países vêm, passam a mão em cima da cabeça da China, assim ela vai continuar do mesmo jeito. Isso mesmo, Jéssica, muito bem. Né, o apoio que alguns países dão para esses países, né? Para a China, no caso. Essa imagem aqui. Muitas vezes, mesmo discordando, né? Porque os Estados Unidos já até meio que denunciou essa questão de direitos humanos, mas, tipo, a vontade de comercializar com a China é bem maior do que pensar na população chinesa. Então, mesmo os Estados Unidos sendo denunciando, meio que eles continuam fazendo porque para eles é mais importante o dinheiro. Isso mesmo, muito bem. Agora eu quero ouvir, deixa eu ver, do Samuel. Samuel, a sua opinião sobre essa imagem aqui, o que ela está representando? O que você acha? Essa imagem que você está vendo aqui agora na tela. O que você acha que ela está querendo representar em relação à China? Em relação à China, eu acho que eles, com os produtos deles, que eles conseguem vender para muitos países, exportar, não sei, eu confundo, exportar, importar, não sei, para muitos países, eles conseguem subir a economia deles e assim ficar ser um país rico, entre elas. Isso mesmo. Ou tem ainda outra, essa imagem pode ser retirada várias informações dela. Uma foi essa que o Samuel falou. A questão, né, de estar crescendo a economia de acordo com os produtos que eles vendem, né, que eles exportam. Barulho dessa Maria. E outra pessoa, deixa eu ver aqui. Posso falar? Fala. É por causa que, tipo assim, tipo, tem essas exportações que eles fazem, que eles exportam para outros países, só que no próprio país deles eles não usam, entendeu? Como se eles não dessem esse acesso para os chineses. Como se eles exportassem produtos, mas não deixassem os chineses usufruir. Isso, é como se os chineses mesmo não tenham uma boa condição de vida enquanto, né,
eles vendem tanto produto para fora, né? E também meio que a falsa sensação de liberdade que eles têm ao povo da China. Você pode ver que tem tipo uma criança, né? Por exemplo, ela vai ter um futuro, aí ela tá correndo, mas se você olhar, tem um homem lá que ele tá tipo ajeitando a seta, assim, mas tipo, se a criança continuar correndo, ela vai cair. Então, tipo, também muita questão de eles não permitirem, tipo, se eles não deixam que as pessoas tenham acesso à tecnologia, isso tira, por exemplo, o futuro de muitas pessoas, sabe? Então, meio que ele também tá, tipo, derrubando o futuro de algumas pessoas. Muito bem. Outra pessoa quer falar? O Fagner. Quer não o Fagner falar? O que eu ia falar, já falaram aí. E a gente pode até notar também, gente, tem outra pessoa que queira falar? A Ádila, a Alice, o Robson, o Cauã, o Tobias. Ô, tia, Oi. eu meio que acho que... Eu vou falar mais sobre a relação da tinta, né? Acho que a tinta tá mais querendo mascarar alguma coisa. Mesmo como Mascarar? a Amanda falou. Mesmo como a Amanda falou. É tipo uma passada de tinta pra esconder as coisas, mas ao mesmo tempo, tipo, tentando alavancar as coisas dele. Boa observação. E se a gente for notar também, observem aqui, ó. Não sei se vocês notaram isso, eu também notei isso. Ó, como se, assim, essas outras pessoas que estavam atrás da China, é como se fossem pessoas mais velhas. E ele, a criança. Isso quer dizer o quê, ó? Que a China foi, em pouco tempo, né? Ela teve esse grande avanço. Ou seja, enquanto os outros já estavam há muito tempo, né? Investindo, produzindo, mais ganhando dinheiro, lucrando, a China, né? Já faz pouco tempo que ela teve esse grande crescimento. Ou seja, ela veio ali mais atrás, né? Mais tímida. Então, era como se fosse uma criança ainda. Ela ainda era pequena. E teve um crescimento aí na economia acelerado, né? Em pouco tempo, em comparação com os outros países que já estavam desde muito tempo aí se industrializando. A maior parte da economia da China é a sua industrialização, né? Inclusive, né, a grande parceira do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil tem a maior parcela, né, de relação com a China. A gente importa muito, exporta muito produtos para eles, como petróleo, minério de ferro, e a gente importa muito produtos industrializados deles, né? Celulares, eletrônicos em si, certo? E os Estados Unidos é a mesma coisa, existe essa troca, essa relação aí entre os dois países. Gente, nós só temos mais 7 minutos de aula, e assim, se por acaso terminar, eu nem posso ficar pedindo outra vez, né? Porque eu tenho uma reunião 3 horas. Mas vamos pelo menos tentar aqui, já chegou nas afirmativas. Aí eu vou escolhendo algumas pessoas e peço a me dizer se é verdadeiro ou falso. O barulho de serraria. Ó, leia as afirmativas a seguir, né? E você vai verificar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá? Vamos lá. Essa primeira afirmativa aqui, eu vou escolher, deixa eu ver quem, o Cauã, para me responder. A China, localizada na Ásia, é o país mais populoso do mundo e também o maior em extensão territorial. É verdadeiro ou falso, Cauã? Tá ouvindo, Cauã? Cauã? Ô, tia. Você ouviu a minha pergunta? Se é verdadeiro ou falso essa afirmação aqui? A China, localizada na Ásia... Oi. Pode falar. Essa afirmação, a China, localizada na Ásia, é o país mais populoso do mundo e também o maior em extensão territorial. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Uhum. Quem acha que é falso? Eu. Falso, né, gente? O maior país é a Rússia. Pronto, isso mesmo. A China a China realmente é localizada, né, na Ásia, e é o mais populoso, mas ela não é o maior em extensão territorial, ela é o terceiro maior. O maior é a Ela Rússia. perde por Canadá e para a Rússia. Isso mesmo, muito bem. A próxima, vamos lá, eu acho que vai dar tempo. Ó, essa daqui eu quero que o Levi me responda se é verdadeiro ou falso, viu, Levi? Vixe, Maria. O neocolonialismo
e o imperialismo submeteram a China aos interesses capitalistas mundiais, transformando o país em fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou chutar, tia. Fale. Eu não me lembro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro, né? O neocolonialismo foi o período lá em que muitos países, a Rússia, a França, a Alemanha, né, chegaram na China, né, com interesses. Um dos interesses era esse, que a China fornecesse para eles matérias-primas e eles iriam, né, vender os produtos industriais para a China, certo? Então, essa era verdadeira. A próxima, ó, essa daqui. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Essa eu quero que a Amanda me fale. Ó, Amanda, verdadeiro ou falso? Em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram, dando início à luta de libertação nacional. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, eu acho, né? É pra ser. Isso, verdadeiro, né? No caso, justamente o período em que houve, né, aquela discussão e tudo mais, e foi a partir daí que surgiu o socialismo que foi plantado pelo líder Mao Tse-tung, certo? A próxima eu quero que o Daniel me fale se é verdadeiro ou falso. Viu, Daniel? Viu? Bora lá. Após a morte de Mao Tse-tung, a ala reformista do Partido Comunista Chinês, PCC, assumiu o poder e implantou reformas na sociedade chinesa que a tornaram uma potência econômica. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Isso mesmo, Daniel, verdadeiro. Muito bem. O que aconteceu? Houveram diversos investimentos. Na área industrial, né? Investiram em indústrias, no caso da criação das zonas econômicas especiais, investiram na educação, na ciência, né? Em pesquisas, em todos esses setores. Então, isso fez, sim, com que a China se tornasse uma grande potência econômica, né? Tivesse um grande PIB, certo? A próxima, eu quero que a Isabelle me diga. A China possui uma estrutura política democrática, com pluripartidarismo. Verdadeiro ou falso, Isabelle? Eu acho que é falso. Falso, muito bem. Por que é falso? A China, né, gente, ela não é democrática, ela é antidemocrática, já que, como eu falei para vocês. Oi? Jéssica? A China não é democrática e ela só é do partido, que é o PCC. Isso mesmo. Que aí fala pluripartidarismo. Pluripartidarismo é quando tem vários partidos. Aqui, como no Brasil, nós temos vários partidos, né? Na China, o principal partido é o PCC, Partido Comunista Chinês, certo? Existem outros, mas os outros não têm muita influência, nada, como se só existisse um. Então, são monopartidaristas, certo? Vamos ver aqui a próxima. Temos mais 1 minuto e 40 segundos. Vamos ver aqui. Samantha. O crescimento da economia chinesa foi favorecido pelos seguintes fatores: investimentos em educação, pesquisa científica e tecnológica, entre outros. Mão de obra abundante e barata, infraestrutura adequada. Acho que é verdadeiro ou falso, Samantha? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Gente, quando ele fala aqui em mão de obra abundante, né, é porque, assim, como a população da China é enorme, né, a maior população do mundo, então tem muita gente querendo trabalhar, muita gente. Então, a mão de obra lá, a gente vai ser barata. Por quê? Porque se eu tenho muitas pessoas querendo trabalhar e a oferta de emprego é menor, é claro que eles vão querer pagar menos para as pessoas. Então, por conta, foi justamente todos esses fatores aí, investimento que eles fizeram, e essa mão de obra barata e, tudo, e uma infraestrutura adequada foi o que fez eles terem uma grande economia. A gente está terminando, menos de 1 minuto, vamos aqui terminar. O Robson, se é verdadeiro ou falso, Robson, essa daqui? O crescimento da economia chinesa e seu desenvolvimento científico e tecnológico não causa preocupação ao governo estadunidense. Verdadeiro ou falso?
por acaso terminar de uma hora para outra, viu? Aí pronto, finaliza, porque assim, só eram as afirmativas mais, e qualquer dúvida que tiverem, vamos perguntar. Ou então qualquer coisa eu coloco um link só para a gente terminar